Por dentro do clima. Hoje a função de falar aqui de agrometeorologia conosco é da Ludmila, que esteve conosco também na semana passada, fazendo as vezes aqui do Marco Antônio, quando ele está viajando por aí, vendo o clima na prática. Obrigada, Ludmila, pela participação mais uma vez. E é isso, a gente queria trazer informações para esse início de safra, né? Saber como que está a previsão do tempo para as principais regiões aí, sendo que setembro é importantíssimo para o plantio de soja aí do Brasil. A gente trouxe um mapa aqui mostrando, né, as regiões produtoras, os estados que podem começar a produzir. O que o sojicultor pode esperar para setembro, então, Ludmila? Obrigada de novo por estar com a gente. Eu que agradeço, Mariana. Olá a todos. Mariana, se a gente tivesse tendo essa conversa um ano atrás, né, a gente estaria falando em chuvas principalmente para a região central do Brasil para daqui 60 dias, né? E a gente já tem observado algumas chuvas acontecendo, mesmo que de maneira irregular. Durante essa primeira quinzena do mês de setembro, a expectativa é de chuvas mais voltadas para a região sul do Brasil, principalmente falando em Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina. Mas o que é importante? A gente começa a observar uma conexão entre a umidade que desce da Amazônia e as frentes frias que sobem da região sul do Brasil. Então, aos poucos, essas chuvas começam a ganhar um pouquinho mais de abrangência. Então, nós não descartamos a possibilidade de ocorrência de chuvas já ao longo dessa primeira quinzena do mês de setembro na faixa mais oeste do Brasil. Então, áreas de Rondônia, Acre, oeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul e algumas áreas do Paraná, claro, aí Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Mas na faixa central do Brasil, nós ainda teremos uma condição de tempo mais firme, temperaturas ainda um pouco mais elevadas, mas que aos poucos, essas chuvas ao longo da segunda quinzena de setembro, né, devem começar a avançar também para essa região mais central do país, mas ainda de maneira muito irregular. Então, realmente, as áreas onde o vazio sanitário termina agora dentro do mês de setembro, nós teremos algumas condições para início de plantios, tá? Mas ainda de maneira bastante irregular. Eu acho que o MS, Paraná, Rio Grande do Sul ainda estão muito de olho se a gente vai ter uma condição ainda de temperaturas mais baixas ou não. Existe essa possibilidade ainda dentro da primeira quinzena do mês de setembro. É claro, não são temperaturas extremamente baixas, mas aquelas mínimas variando de 6 a 8 graus, muitos produtores ficam com um pouquinho de receio, né, pensando em germinação de semente. Exatamente. Mas, principalmente a partir da segunda quinzena, depois do dia 20 de setembro, a gente começa assim, a observar essas chuvas ganhando amplitude e áreas da região central, região sudeste, devem ter condições para início de plantio. É claro que muitas regiões só têm o término de vazio sanitário ali a partir de outubro, que é quando realmente as chuvas começam a ganhar maior abrangência e maior regularidade. Então, eu falo assim, Mariana, que essas chuvas de setembro, elas serão bastante favoráveis, principalmente para os preparos pré-plantios. Então, realizações de dissecações, preparo do solo. Então, a gente vem com uma condição bem mais favorável, né, com um terreno mais limpo, digamos assim, para o início do plantio da nova safra, tanto de milho, né, milho-verão, quanto da safra de soja. Excelente, Ludmila, excelente. Uma boa notícia você está trazendo, né? Principalmente aí olhando para essa segunda quinzena do mês que você falou. Pelo que a gente pode, então, continuar acompanhando aqui, a partir dessa sua informação, é entender a velocidade das plantadeiras ali, então, principalmente a partir da segunda quinzena de setembro. E aí sim, dali em diante, como você trouxe, né, outubro, muitas regiões ganhando velocidade de plantio, até por encerrar o vazio sanitário só em outubro, mas é isso, monitorar a velocidade aí das plantadeiras indo para campo na segunda metade de setembro, né? E aí queria... E eu falo ansiedade, né, Mariana? Sim. Ansiedade do produtor em querer plantar, né? Muita atenção com esse início, pessoal. Porque as chuvas, assim, apesar de elas começarem a ganhar abrangência, elas podem acontecer de maneira muito irregular. A gente tem uma condição de umidade do solo diferente do que tinha ano passado.
né? Nós tivemos um período de chuva um pouquinho mais prolongado esse ano, então realmente o solo está um pouco mais úmido, mas muita atenção com essa irregularidade das primeiras chuvas. E acho que vale ressaltar também que muitas delas poderão vir acompanhadas de rajadas de ventos mais fortes, algumas tempestades pontuais, né? A ocorrência de granizo esse ano pode ocorrer de maneira um pouco mais frequente, então são pontos de atenção também nesse início, né, da retomada da estação chuvosa. É por isso que a gente conta com vocês todas as semanas aqui para ajudar o produtor rural a entender qual que é o melhor período, o mais estratégico, ou pelo menos o que tem menos risco. Mas eu queria trazer também um pouquinho de previsão um pouco mais para perto aqui, para a próxima semana. Temos previsão de temporais, de ventos fortes em alguns estados, que a gente pode falar também nesse horizonte um pouquinho mais de curto prazo, né? Principalmente sobre áreas do Rio Grande do Sul, nós teremos, né, ao longo desse início do mês de setembro, 2 sistemas avançando pela região, podendo provocar chuvas um pouco mais frequentes durante os 10 primeiros dias do mês de setembro, e esses sistemas poderão sim vir acompanhadas de rajadas de ventos fortes e algumas tempestades pontuais. A gente não vê aí uma tendência de chuvas muito volumosas, mas a gente sabe, é claro, né, que essas tempestades pontuais podem trazer um volume um pouco mais significativo em algumas áreas. Consequentemente, da região mais centro-norte do Paraná, né, para a região mais central do Brasil, o tempo deve permanecer mais seco, com temperaturas máximas elevadas. A gente ainda tem temperaturas mínimas um pouquinho mais baixas, o que mantém a amplitude térmica, nessa diferença entre a temperatura máxima e mínima, bastante elevada. Então, o que diminui também, né, reduz a umidade relativa do ar, então muita atenção com pontos, né, de focos de queimadas, isso pode acontecer, já que a gente tem períodos sim de ventos mais fortes, e não é que não possam ocorrer nenhuma pancada de chuvas em áreas do Sudeste, sul de São Paulo, algumas áreas da região central. Sempre que essas frentes frias se deslocarem para o Atlântico, a gente pode sim ter algumas áreas de instabilidades se formando, principalmente em áreas do Sudeste, e com isso acontecerem algumas pancadas de chuvas, como a gente observou no final agora do mês de agosto, tá? Mas ainda de maneira bastante irregular. E só uma última pergunta, muito rapidinho. Você falou dessa amplitude térmica, né? Que realmente eu tô aqui em São Paulo, por exemplo, a gente pega aqui dias que começam com 12, ao meio-dia faz 32, depois cai de novo bastante. A gente está caminhando para o fim do inverno, ainda tem previsão de frio intenso para essa semana, para esse fim de inverno? Tem alguma região do Brasil que pode concentrar um frio assim que é categórico de inverno mesmo? Eu acredito que não, Mariana, mas nós ainda teremos pelo menos 2 entradas de massas de ar frio dentro da primeira quinzena do mês de setembro. Então, são 2 sistemas avançando pelo Rio Grande do Sul. Na retaguarda desse sistema, nós teremos avanços de massas de ar polar que podem sim derrubar as temperaturas, mas muito mais restritas, uma temperatura mais baixa ao Rio Grande do Sul. A região do extremo sul do Rio Grande do Sul, áreas mais serranas ali de Santa Catarina, extremo sul do Paraná, não estamos falando em geadas, tá? Mas aquelas temperaturas que podem ali variar em torno de 5 graus, né? Então, muita atenção para você, produtor, principalmente que está pensando em semear, né, as culturas de verão, porque a gente tem esse friozinho ainda aparecendo aí na primeira quinzena do mês.